Gigante. Nessas últimas horas surgiu uma informação que movimentou muito a torcida do Vasco, relacionada ao Douglas Luiz. O DG, né, volante, cria da base do Vasco da Gama, uma das maiores vendas da história do Vasco para o Manchester City à época. Jogador que foi vendido na janela de transferências do meio do ano passado para a Juventus da Itália, após uma grande temporada, vestindo a camisa, salvo engano, do West Ham. Foi do West Ham mesmo. Inclusive no West Ham, Douglas Luiz e Felipe Coutinho jogaram juntos. West Ham não, Aston Villa, pronto. Então há uma amizade muito grande entre os dois. E pelo destaque do DG por lá, ele foi vendido ao Juventus da Itália em uma negociação milionária, exorbitante. Entretanto, não conseguiu se adaptar, não está jogando bem por lá. E nesse momento o volante deve ser negociado, tá, pelo clube italiano. Esse é o desejo na janela de transferências. A Juventus pede 30 milhões de euros pela venda do jogador. 30 milhões de euros hoje está aí próximo à casa dos 200 milhões de reais. De fato, muita grana. Algo que, vou dizer, é impossível o Vasco da Gama conseguir a compra desse jogador. Até porque a Juventus investiu e quer receber o dinheiro de volta. Mas por que a torcida do Vasco ela fica animada com o Douglas Luiz? Eu acho que esse Mundial de Clubes está mostrando muita coisa com relação ao futebol europeu, futebol brasileiro, futebol sul-americano de um modo geral, que é com relação a uma possível disparidade técnica. Há diferença? Há, mas não é essa diferença tão grande como talvez todos nós pensávamos. E hoje o futebol brasileiro, nesses últimos anos, vem mostrando ser isso. É um futebol que ele abre os olhos da seleção brasileira com relação a atletas que poderiam estar escondidos na Europa. Caso Gerson, jogou bola no Olympique de Marselha, jogou bola na Roma, mas nunca foi convocado. Agora, no Flamengo ele é convocado. A gente vê jogadores voltando hoje ao futebol brasileiro para ganhar vaga na seleção. Isso é fato, isso é nítido, isso está acontecendo. O mercado hoje do Brasil é assim, é Igor Jesus convocado, é Luiz Henrique convocado. Jogadores que talvez, se tivessem no mercado médio da Europa, não teriam oportunidade. E o Vascaíno se apegou a exatamente isso para falar do DG. Por quê? Porque, meu amigo, falta um ano para a Copa do Mundo. Se o Douglas Luiz quer a Copa do Mundo, o momento é esse. É para voltar ao Vasco, assinar um contratinho de um ano, empréstimo, brilhar por aqui, ganhar uma vaguinha na seleção brasileira e jogar uma Copa do Mundo do ano que vem, que talvez possa ser até a última dele. Douglas Luiz já não é um jogador jovem, né? Douglas Luiz, nesse momento, tem aí os seus 20 e poucos anos. Douglas Luiz tem aí, quantos anos? 27 anos de idade. Então, muito se falou isso. Pelo fato de ter o Felipe Coutinho aqui, é um sonho. Porque o Douglas Luiz sempre deixou muito bem claro. Era o sonho dele jogar com o Coutinho. Jogaram juntos no Aston Villa. Mas era o sonho dele sempre, acima de tudo, jogar com o Coutinho no Vasco. Coutinho tá aí. A hora é essa. Será que há a possibilidade? Hoje o Admar Lopes foi perguntado. Ele respondeu. Eu trago a resposta dele aqui a vocês. Se liga só. Responder à sua pergunta é muito claro. Sonhar e o sonho. Agora, neste momento, contratar um jogador como o Douglas Luiz é completamente impensável, infelizmente. Nesta janela acho muito difícil chegar a um nome desse nível. Futuramente, se for, independentemente do nome, se for um jogador que estiver com vontade de representar o Vasco, fisicamente, com as condições, tecnicamente, que seja um jogador que acrescente, a porta estará sempre aberta desde que cumpra os requisitos e a responsabilidade financeira da direção em causa. Eu neste momento acho que vai ser, nesta janela pelo menos, vai ser difícil trazer um jogador desse calibre. As boas notícias para a gente conversar aqui. A primeira é a confirmação, a pedido do técnico Fernando Diniz, sobre a permanência do Ryan, né? Não é novidade que o Ryan ele é um dos destaques do elenco cruzmaltino nesse momento e para essa temporada. E o Diniz ele faz um pedido ao Admar Lopes, em primeira mão, de não utilizar para a negociação os 12, 11 jogadores, 13 jogadores que vêm sendo mais escalados, mais utilizados pelo Diniz, que tem dado uma engrenagem, que tem dado um DNA, né? O rosto do Diniz, a gente já consegue enxergar nos jogos, a cada jogo uma melhora, o DNA e o rosto do Diniz. E um desses jogadores que tem sido essa peça importante, essa peça fundamental, é o Ryan. E aí, o Admar Lopes, ele fala sobre o seguinte, que o Ryan, até onde o martelo foi batido,
a permanência dele é eminente, a não ser que existam, que cheguem propostas que são consideráveis. Obviamente, se chegar hoje na mesa do Vasco, de qualquer clube europeu, uma proposta irrecusável, o que seria uma proposta irrecusável, torcedor, nesse momento? A casa dos 40 milhões de euros, 50 milhões, 30 milhões de euros, né? A gente está falando aí acima dos 100, 150, 200 milhões de reais, né, na cotação atual. O que seria essa proposta irrecusável? Mas, até então, uma excelente notícia, uma boa notícia, é que o Rayan continua até o final da temporada. O Diniz não quer perder esse corpo, não quer perder essa estrutura, essa identidade do clube. A gente já vai trazer a segunda excelente notícia do dia, né? E até se tratando da coletiva do Admar, mas pegando um gancho aqui, né? Questionamos por quê. Saiu ontem informação sobre a Juventus não ter nos planos o Douglas Luiz, o DG. É claro que a contratação no momento, se tratando de valores, é considerável, é um absurdo para o momento do Vasco financeiramente, né? A não ser que fosse uma estratégia de marketing muito grande. Porém, o Admar foi questionado, até o Alan Santos, nos representando na coletiva, questionou sobre uma grande contratação, né? E até citando o exemplo do nome do Douglas Luiz, que não está nos planos da Juventus para essa temporada. E aí, o Admar Lopes ele falou, olha, sonho, obviamente, seria um grande sonho nesse momento, mas para agora, por conta de questões financeiras, é algo considerado impossível, dado o lado econômico, dado o lado financeiro do Vasco. Então, basicamente, ele fala sobre também ter autonomia de trabalhar ao lado do Fernando Diniz, ao lado do Pedrinho, mas em relação a grandes contratações, até falando já nesse tema, para a próxima janela, ele falou assim, há um sonho, mas nesse momento contratar um jogador como o Douglas Luiz é impensável. Infelizmente, nessa janela um nome desse nível é muito difícil. Então, já fala, né, dificilmente o Vasco vai trazer uma grande contratação, uma contratação de nome.